Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Célula In Podcast. Meu nome é Fabrício Tavares e hoje vamos falar sobre pequenos grupos pares e mistos. Para conversar com a gente hoje está aqui o Renato Silva. O Renato é pastor-presidente na Igreja Batista Nacional Cristo Vive, em Nova Serrana, Minas Gerais. Muito obrigado por aceitar o convite, Renato. E junto comigo, o seu co-host de sempre, Alexander Reis. E aí, Alex, beleza? Olá, pessoal. Seja bem-vindo, Renato. Renato, queria começar com você contando para a gente um pouquinho de como que você se tornou pastor aí na IBAN Cristo Vive e já emendar também e falar um pouco sobre como vocês conheceram a visão celular. Antes de tudo, também quero agradecer a participação, Fabrício e Alex, a equipe do Célula In. Para a gente aqui da IBAN é uma alegria imensa a gente estar trocando essas ideias, batendo esse papo. Obrigado, pelo convite. Como eu me tornei pastor, aqui nossa igreja aqui na cidade, ela tem inúmeras congregações, né? Então nós temos uma igreja aqui mãe que plantou as chamadas congregações. Essa igreja, qual eu sou pastor, presidente, ela antes era uma congregação, foi plantada em 2007 num bairro aqui da cidade, Nova Serrana, que se chama São Sebastião, em 2007. Aí, desde então, nós iniciamos um trabalho com essa igreja, obreiro nessa igreja, até que, em 2015, veio a minha consagração, ordenação. Nós somos uma igreja batista da Convenção Batista Nacional. Eu me tornei o pastor-presidente dessa comunidade específica, mas existem outras igrejas Batista Cristo Vive na cidade de Nova Serrana. E a gente conheceu a visão celular foi no ano de 2011, quando eu vim para esse bairro da cidade, para a gente organizar a comunidade local. Eu sempre fiquei muito incomodado com a membresia, com os membros não sendo bem conduzidos, pastoreados. Isso me incomodava muito, mas era muito mesmo. Então, aí eu fiquei com aquela inquietação de buscar uma resposta para esse problema. Membros não crescendo, novos convertidos não sendo acompanhados, as tarefas ficavam centralizadas na minha pessoa. E em 2011 aí eu li livros, li a Igreja com Propósitos. Você era o único pastor? Você falou que as coisas ficavam concentradas em você. Você era o único pastor? Sim, o único pastor dessa comunidade. Ainda até hoje ainda sou. Dessa comunidade local, né? Vocês são quantos membros hoje e quando começou esse processo era quantos? Olha, hoje até no sistema Célula em que a gente está buscando melhorar o controle de membresia aqui, interno, nós temos 500 membros. Quando nós iniciamos o processo da visão celular, nós tínhamos uma média de 80 membros. E em 2011 aí eu li livros sobre Igreja com Propósito, eu li sobre o G12, que foi muito forte na década de 2000 até 2009, 2010 foi muito forte, porém eu não consegui assimilar bem as propostas dos idealizadores, vamos dizer assim. Aí em 2011 a gente iniciou umas classes de discipulado dentro do prédio da igreja. Mas mesmo assim a gente vê que não era algo que respondia ao propósito de crescimento do membro, a multiplicação, a evangelização. E foi quando eu conheci a Batista Central, a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Foi até por pesquisa na internet, eles estavam se organizando com o DNA, e eu fiz uma visita lá no DNA com o pastor Wagner, e aí as coisas realmente clarearam muito para mim. Em 2011, essas classes de discipulado, nós começamos a chamar ele de grupo pequeno na época, e aí em 2012 foram para as casas. Aliás, em 2011 mesmo ainda foram para as casas. E a partir de então nós iniciamos construir essa cultura, essa vivência de igreja na nossa comunidade, Uhum. E desde então, 2011 foram os primeiros grupos para as casas, para os lares, e desde então nós estamos vivendo desse modo, como comunidade. No templo, em grande grupo, e nas casas, em pequeno grupo.
Hoje vocês estão com quantos pequenos grupos? Hoje nós estamos com 71 pequenos grupos. Muito legal. 71 pequenos grupos. Nós tivemos um período de 2 anos aproximadamente que os grupos não se multiplicaram tanto, né? Aí a gente fez algumas análises e percebemos que esse ano a gente conseguiu achar onde que poderíamos melhorar e os grupos voltaram a ficar bem robustos, né? E como que era essa estrutura desses pequenos grupos com relação à característica demográfica mesmo? Havia divisão ou há ainda, né, divisão por faixa etária, por pequeno grupo de homens, pequeno grupo de mulheres, pequenos grupos pares, mistos? Como que era essa estrutura quando vocês começaram e como foi a evolução dessa estrutura demográfica dos pequenos grupos? Sim, sim. Olha, quando nós iniciamos em 2011, ficou por alguns anos assim, nós iniciamos com grupos de homens e de mulheres. Então, ou ele só tinha homens ou ele só tinha mulheres. E o dos jovens, nós iniciamos no sábado, esse nós tínhamos rapazes e moças no mesmo encontro. Nós mantivemos esse formato início de 2016. Quando apareceram os primeiros grupos de adolescentes, nós deixávamos moças e rapazes também adolescentes no mesmo encontro. Porém, a gente viu que eles estavam um pouquinho desfocados, pensando só em namoro. E aí nós colocamos também o sol de rapazes, né, adolescentes, separado, e o de moças também, adolescentes, separado. Mas o jovem adulto não. O jovem adulto a gente manteve desde o início juntos. Uhum. Aí entrou uma transição. A gente percebeu que ter grupo só de homem ou só de mulher começou a não ficar legal no nosso modo de se organizar. Porque, por exemplo, as mulheres elas precisavam da carona do marido e ficavam esperando muito tempo pós-encontro. E isso gerava alguns conflitos familiares, né? E aí a gente começou a perceber, a gente vai precisar fazer uma transição para grupos onde homens e mulheres também estejam no mesmo encontro. Quando você diz encontro, você está falando as reuniões semanais dos pequenos grupos, correto? Isso mesmo. As reuniões, aí a gente percebeu que não daria mais para manter esse formato por causa dos inúmeros conflitos que começaram a aparecer, principalmente por causa de deslocamento e final de reunião, né, de encontro. Então nós começamos a fazer uma transição e ela foi muito difícil, porque depois que você tem um modo de se organizar estabelecido e você vai fazer uma transição, é interessante que a gente viveu momentos assim bem desafiadores de líderes não aceitarem, não concordarem, e a gente teve que exercitar muito a prática, né, da boa liderança para conseguir fazer essa transição, né, de novo. Que antes a gente fez uma transição de uma igreja em modelo convencional para a igreja em células, igreja em pequenos grupos. Depois essa mesma igreja em pequenos grupos, ela precisava continuar se ajustando. A gente precisou fazer de novo uma transição, e toda transição tem seus desafios, né? Nós vivemos, mas conseguimos vencê-los, né? Renato, uma coisa que eu sempre percebi nas conversas que a gente teve foi o empenho, o zelo que vocês têm em relação à supervisão. Como que eram as supervisões nesse modelo que vocês iniciaram? Se tinha algum problema e como que estão agora essa relação das supervisões de células mistas? Muito, muito legal, Alex. A supervisão é, sem sombra de dúvida, uma das colunas que toda igreja em pequenos grupos, em células, precisa ter muito bem estabelecido, né? Uhum. Como a gente iniciou sem tanto domínio do conhecimento, então foi muito para a prática, né? E isso faz sofrer um pouquinho. Quando iniciamos, os homens tinham lá os seus PGs, né, só de homem, e nas multiplicações nós começamos a colocar sob cuidado de alguns líderes que multiplicaram,
porém nós não tínhamos uma noção legal de quantos PGs um supervisor poderia cuidar. Então, já chegamos a ter supervisores cuidando de 10 PGs, 12 PGs, né? E a gente percebeu que isso aí não funcionava. Não funcionava porque o supervisor não conseguia alcançar o líder, a vida do líder, né? E ele ficava sobrecarregado. Outra coisa que acontecia no jeito antigo nosso de supervisionar é que, por exemplo, aquele homem, aquela mulher estava num grupo de mulheres sob supervisão de uma outra mulher. E ela tinha, por exemplo, um conflito conjugal. Aí nós tínhamos que ir atrás do outro supervisor, do marido, que era de uma outra área, né, de um outro setor, e tinha que fazer uma mobilização enorme para ver se a gente conseguia administrar, por exemplo, aquele conflito conjugal. Então, antes era assim, né? Essa supervisão um pouquinho só na prática, sem muito conhecimento do que era, de que podia fazer, e íamos ali na coragem. Foi quando também a gente conheceu, por indicação da Igreja Batista Central, né, de Belo Horizonte, o Célula In, e a gente viu uma expectativa, eu acredito que foi no final de 2015, início de 2016, a gente viu a possibilidade da gente controlar melhor a frequência, né? E começamos a fazer a chamada transição para homens e mulheres estarem no mesmo encontro. E aí o supervisor, ele já podia ter a esposa junto dele para cuidar daquele líder que também tinha a esposa no mesmo PG. Sim. E isso foi bom para a gente, né? E o supervisor, aí a gente foi adquirindo conhecimento na supervisão, a gente foi vendo que o supervisor, de fato, ele tinha que ter a cultura de acessar o sistema, saber ler os números. A gente começou a eleger alguns indicadores que o supervisor tinha que, semanalmente ou mensalmente, semanalmente a frequência do PG ele tinha que estar acessando, né? Mensalmente ele tinha que estar vendo, depois que foi liberado para a gente, melhor ainda, né? Quem são os líderes em treinamentos. Então a gente foi treinando o supervisor para ele, juntos ali, eleger as informações importantes, os indicadores, que ajudariam o supervisor no, né, monitorar a saúde do PG, os números apontar para alguma coisa que a gente podia fazer em favor, né, do PG. Sim. Então hoje vocês estão com um perfil de supervisão onde tem um supervisor do sexo masculino ou feminino, e abaixo dessa supervisão existem as células, que dentro da mesma células tem o líder homem ou a líder mulher. E aí, administrar os conflitos, por exemplo, como você deu aí de conflitos conjugais, ficou mais simples essa logística de organização. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. Hoje, o líder adulto, casado, normalmente tem a sua esposa com ele liderando o PG. O supervisor casado tem a sua esposa junto com ele supervisionando o setor, o coordenador casado tem a sua esposa liderando a área. Então existe normalmente uma coliderança no caso dos casados. Isso mesmo, uma coliderança. Os solteiros, jovens adultos, homens e mulheres, eles supervisionam, né? Por exemplo, num PG jovem adulto, o homem ele tem uma liderança sobre o PG todo, e a mulher também. E a supervisão é do mesmo jeito, né? Do jovem adulto tem um homem e tem uma mulher supervisionando aquele setor e aquela área, né? Então hoje dificilmente tem um setor, uma área e um PG de que não tenha um homem e uma mulher liderando, né? A dinâmica da célula, ela acontece tudo junto também? Por exemplo, lanche junto, louvor, ministração, o momento do compartilhar, tudo isso acontece de maneira conjunta entre homens e mulheres também, ou em algum momento tem alguma distribuição por sexo? Ah, sim. A maioria, sim, dos nossos PGs, a gente deixa o líder muito à vontade em tomar essa decisão, os líderes, né? Eles querem deixar os homens no momento de compartilhar a palavra, se eles querem deixar os homens separados das mulheres, eles têm essa autonomia. Porém, a maioria, homens e mulheres, participam do compartilhar juntos. Quando se separam, e são muito poucos PGs, só no momento do compartilhar, né? O quebra-gelo junto,
abertura junto, louvor junto, aí o compartilhar, se o PG decidiu separar, separa-se, e aí vem o momento multiplique da visão, aí eles se ajuntam novamente, um momento de intercessão e o momento do lanche juntos. Ok. Então, quando um PG decide, a sua liderança decide separar, por autonomia mesmo que eles possuem, mas a maioria a gente compartilha homens e mulheres juntos no momento de compartilhar a palavra. Em relação à supervisão, isso também se aplica ou tem alguma limitação? Por exemplo, homens não supervisionam as mulheres? Como que é essa dinâmica? Se tiver, deve ser um caso só, que a esposa não esteja junto, aí a gente deixa o supervisor liderando só os homens, né? Mas a maioria, 98%, 99% dos nossos supervisores, casados, a esposa está junto, participando ali daquela supervisão junto com o esposo. Então, a supervisão realmente é feita, quando envolve casal, é feita pelo casal. Bacana. Dificilmente um homem vai ficar liderando, né, uma mulher se casado. Agora, se solteiro, sempre vai ter também uma moça liderando as moças. Aí é o jovem adulto e os adolescentes. Renato, pelo que você está me contando, vocês perceberam, né, na prática, uma necessidade de fazer essa modificação, essa mudança, né? Mas isso foi bem recebido? Isso era uma vontade dos líderes também, não só uma percepção de vocês, vocês que eu falo, você como pastor, né, e talvez alguém mais próximo ali, como que isso foi recebido pelos líderes e pelos próprios supervisores? Nossa, realmente é uma pergunta muito, muito legal. Porque assim, tinha-se o desafio de homens estarem numa casa, mulheres estarem em outra casa, e aí vinha-se os conflitos, desafios, né? Então nós propusemos uma solução. E na proposta da solução, parte aceitou, mas teve uma parte também considerável que não aceitou. Não aceitou, não concordava, porque iniciamos daquele jeito, sempre foi daquele jeito, nós não poderíamos mudar de modo algum, os homens numa casa, as mulheres em outra casa. Então foi o ano de 2016 e concluiu-se finalzinho de 2017 praticamente esse processo, né, de 2016 nós colocamos homens e mulheres no PG, né, e aí esses 2 anos foram anos intensos assim, de diálogo, teve alguns conflitos, não aceitação, líder falando que não vai mais liderar, e a gente conversando e mostrando os benefícios, né? Então foram 2 anos bem intensos, de negociação, explicação, né, convencendo. Você chegou a considerar a possibilidade de ter as duas formas, de haver essa coexistência entre os PGs liderados só por homens e só de homens, e os liderados só por mulheres, só com mulheres, e também ter, para aquelas pessoas que quisessem, né, ter o PG liderado por homem e mulher, ter o PG misto? Sim, sim. Hoje nós não descartamos esse modo de se organizar, né? Ah, tá. Então, se um líder, por exemplo, quiser ter uma célula só de homens, ele tem essa célula só de homens, por exemplo. Isso, sim, sim. A gente tem em algumas áreas, por exemplo, uma área que tem 13 PGs, a gente tem um só de mulher, né? Ela entra sob o cuidado de algum casal supervisor, onde a mulher vai cuidar dela. Entendi. Uhum. Então, a gente também tem de homens, tem um setor de 6 PGs, que um é só de homem, e aí o supervisor, aquele casal, o homem, né, cuidar daquele líder homem. A gente entende que podem ser organizados desse modo, ser frutífero, porém, o que nós transicionamos e se prevalece hoje é o PG realmente levando todo mundo, né? Todos que quiserem, homem, mulher, vovô, vovó, né? Eu percebi pela sua fala que não foi nada imposto, né? Parece que teve a participação de toda a liderança nesse processo.
qual que é o maior impacto que você percebeu, talvez até o que motivou a não ser somente uma imposição, mas trazer todos os líderes para ter esse entendimento, para ter essa participação em conjunto aí nessa transição? Ah, sim, Alex. Na nossa primeira experiência de transição, quando foi do modelo convencional para o modelo celular, eu percebi que me faltou sabedoria nessa transição. Eu acredito que os pastores que fizeram a transição do convencional para o celular, são poucos que podem dizer assim, foi muito bom, toda a igreja aceitou o modelo celular, não é? Ou todos os conflitos eu fui muito sábio em administrá-lo. Eu acredito que pela minha falta de sabedoria, na primeira vez que a gente fez a transição do convencional para o celular, onde eu perdi bons líderes, por falta de sabedoria minha mesmo, eu entendi que essa nova transição eu ia ter que ser mais cuidadoso, né? Ter eu precisava manter o domínio, né? No bom sentido, né? A dominância ali, no bom sentido ali, mas procurando mais esclarecer, convencer, mostrar sempre o lado bom, o lado frutífero, os bons resultados, né? A edificação daquelas decisões que aquelas decisões proporcionariam. Então, eu acredito que foi mais porque a primeira vez, em 2011, quando eu fiz a transição, eu percebi que me faltou sabedoria. E aí, quando eu entrei nessa segunda transição de 2016, 2017, eu procurei ser um pouco mais paciente, convencer mais. Em alguns casos, eu tive que ser um pouco mais firme, não é? Uhum. Tive que ser, mas eu procurei através mais de convencer mesmo, encorajar, dialogar, mostrar os benefícios, como isso resolveria alguns dos nossos problemas, e resolveu de fato. E passado esse período de quase 2 anos, então, né, de início de 2016 até o finalzinho de 2017, que você falou que foi o maior período dessa mudança, quais resultados vocês perceberam? Assim, o impacto foi positivo mesmo? Foi uma mudança que valeu a pena? Sim, Fabrício, valeu a pena, muito a pena. Porque, primeiro, qualquer tipo de situação que nós precisamos resolver hoje se resolve dentro do PG, do setor e da área. Eu não preciso, por exemplo, a mulher estava, eu vou dar um exemplo aqui, a mulher casada estava na área Shalom, nós temos uma área chamada Shalom que era de mulheres. E aí o marido estava na área pescadores, que nós tinha uma área de homens que era só pescador. A gente precisaria fazer uma grande mobilização e chamar isso, e chamar aquilo. E realmente isso isso era até uma coisa burocrática, né? Que a burocracia numa organização ela é terrível, né? Então, com essa migração, essa transição, nós, hoje tudo se resolve no PG, ou no setor ou na área. Por quê? Porque o casal ali se encontra, a família ali se encontra, né? Então está sob o cuidado de uma liderança também, um casal de líderes, não é? Então, a facilidade de se resolver, né, as situações adversas que aparecem, né, familiares, da vida, assim, praticamente melhorou em 100%, né? É uma expressão que a gente usa. Então, as expectativas que vocês tinham de problemas a serem solucionados com essa mudança, ela foi atingida, né? Então, assim, vocês... Foi atingida, sim. A expectativa, o propósito de resolver um determinado problema foi atingido. Realmente nós resolvemos esse problema com essa transição. Muito legal. Caminhando aqui para o nosso encerramento, teve alguma questão, algum problema que seria meio que um alerta para algum pastor que talvez esteja passando por um momento similar com essa vontade de fazer essa transição? Tem alguma coisa que você fala assim, fiquem atentos a isso, ou isso aqui foi um problema difícil mesmo, mas vale passar? Tem alguma coisa nessa linha? Sim, eu tenho, Fabrício e Alex. Em 2016 e 2017, eu percebi que eu precisava de uma eclesiologia mais profunda.
eu precisava aprofundar a doutrina da igreja, né? Então eu me dediquei realmente a ler. Por quê? Porque eu ia passar por uma nova transição, e transição, elas são necessárias, mas eu precisava estar mais seguro, eu precisava, de fato, apontar para o norte, para a igreja, com segurança, né? Então, é claro que a gente se dedicou em oração, né? Porque sem oração realmente não funciona, e a gente se dedicou em conhecer, em buscar o conhecimento, e eu percebi que uma das coisas que eu precisaria como líder, que daria o norte para a comunidade, eu precisaria me aprofundar em doutrina da igreja. Segundo foi a missão da igreja, missiologia. Também é outro assunto que eu precisava me aprofundar. E liderança. Então, para eu tomar as decisões sem medo, de modo confiante, eu percebi que eu precisava, a bagagem que eu tinha da visão celular ainda era muito rasa. Eu precisava aprofundar mais, né? Então, esse desafio me levou a aprofundar mais o meu conhecimento nessas áreas. Então, seria a grande dica que eu posso passar da nossa experiência, que podemos passar para todos os líderes que nos ouvem, as pessoas que nos ouvem, você está em uma igreja de célula, está liderando uma igreja de célula, participa de uma igreja de célula, então você precisa aprofundar em eclesiologia, missiologia, liderança, né? Porque os desafios aparecem, a gente precisa estar seguro nas decisões que a gente vai tomar. Parece ser decisões bobas, simples, mas são importantes, né? O meu medo era que se essa minha decisão fosse errada, o que iria acontecer com a comunidade, né? A gente fica cheio de medo, né? Meu Deus, e se eu estiver tomando a decisão errada, o que vai acontecer? A gente vai perder, a gente pode perder o foco. Então, isso me levou realmente a uma busca aí de conhecimento que foi benéfico para mim e para a igreja. Quais são as literaturas que você recomenda, aquelas que foram mais impactantes para você nesse processo? Sim. O livro A Segunda Reforma, né, da editora Ministério em Células, né? A Segunda Reforma foi o primeiro livro que eu li. Eles têm outros excelentes livros. Os 7 Sinais de um Pequeno Grupo Saudável também foi importantíssimo. O Plano Mestre de Evangelismo, da editora Mundo Cristão, muito importante para mim também. O Bastão da Liderança, da editora Esperança. Treinando Obreiros, também da editora Esperança. A Unidade Básica do Corpo de Cristo, também do Ministério em Células. Também eu sugiro a Segunda Reforma, Estágio 2. Foi muito bom eu ter lido aquele livro. Tem uns livros antigos, né? Corpo Vivo do Cristo, Mundo. Isso aí eu encontrei, foi no stand virtual. Liderança Corajosa, do Bill Hybels, também. Foi um livro que eu li que foi importante para mim a respeito de como essa minha liderança ia ter que melhorar. Uhum. Liderança com Propósito, né, do Rick Warren, também foi muito importante para eu tomar algumas decisões que a gente fica com medo de tomar decisões. Né? Renato, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter compartilhado com a gente aqui essa experiência que vocês tiveram. Tenho certeza que isso vai ajudar muito a encorajar aí talvez outros líderes e pastores também a mudar, né? A mudança é difícil mesmo e tem os desafios, mas às vezes é necessário. Muito obrigado. Pessoal, então é isso. Um abraço e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.